Quando eu estudava para concursos de TRTs, especialmente para técnico, eu estudava tudo que podia cair no meu concurso em até 15 dias, 2 semaninhas. E isso daqui é totalmente possível. Eu vejo muitas pessoas fazendo o mesmo em todos os concursos e eu quero explicar nesse vídeo como que isso funciona e também se isso é aplicável para o seu próximo concurso. Será que para analista dá para fazer isso? Na minha visão é um pouquinho diferente. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho agora mesmo, porque eu prometo mais vídeos para ajudar você nos principais concursos do Brasil e principalmente em concursos de TRTs que prometem bombar nos próximos meses. Provavelmente teremos 8 concursos de TRTs até o meio de 2025. E agora eu quero explicar para você o conceito de esgotar o edital. Esgotar o edital significa que você estudou todo o conteúdo que pode cair no seu próximo concurso. E é muito importante destacar que esgotar o edital por si só não quer dizer absolutamente nada. Se você estudar todos os tópicos do edital, será que você vai fazer 90% de acertos? Provavelmente só por isso não. O ideal é que você tenha a repetição disso, porque aí sim você monta um planejamento sólido. Você dominou e estudou e revisou várias vezes todos os pontos do edital. Lindo, perfeito. Em alguns concursos dá para fazer isso, em outros não. Quando eu fiz o meu primeiro concurso do Ministério Público de São Paulo, eu fazia isso também como iniciante nos concursos. Concursos como o TJ São Paulo, Ministério Público de São Paulo, concursos com editais menores, é totalmente possível fazer isso desde que você evite desperdício. Isso daqui é um conceito que vale para qualquer concurso. Você tem que evitar desperdícios. Você tem que entender o perfil da prova. Principalmente quando eu falo sobre isso, é na parte específica, viu, gente? Esgotar o edital em português, matemática, raciocínio lógico matemático e informática, sinceramente, não faz o menor sentido. Nessas matérias, eu recomendo que você estude só por questões. E quando você faz isso, você se alinha àqueles pontos, àqueles temas que são mais cobrados. Já para as matérias específicas, nesse tipo de concurso em que você tem que mirar lá nos 90%, dependendo, é essencial você esgotar o edital. Para esses concursos que eu citei, TJ São Paulo para o cargo de nível médio, MP São Paulo para o cargo de nível médio, para os concursos de técnico também de tribunais federais, TRTs, TRE, TRFs, MPU, na minha visão, para a maioria dos editais, é totalmente possível e recomendável que você esgote o edital. E você consegue fazer isso nesse tipo de concurso em até 2 meses, é bem tranquilo, até mesmo para um iniciante. E você precisa entender o poder de estudar menos e melhor. Você tem que evitar desperdício. Por isso que é importante você entender muito bem o perfil da prova. Quando a gente fala de conteúdos de direito, até de administração, dependendo do tópico, nós sempre podemos separar essas matérias em 3 blocos quando a gente pensa no perfil da prova. Tem a parte de lei seca, o texto puro da lei e também de atos administrativos, dependendo do tópico, podemos ter algum ato administrativo sobre o tema que pode ser cobrado no seu concurso. Um outro bloco de jurisprudência, que são as decisões de juízes, tribunais sobre aqueles temas, e lembrando que eu faço um destaque sempre especial para súmulas, que ficam dentro da jurisprudência, é uma parte bem objetiva, que na prática você estuda como se fosse lei seca. E a parte doutrinária, que são aquelas doutrinas, teorias sobre, principalmente, a aplicação da lei. E, pelo que você entendeu aqui, tudo gira em torno da lei seca, certo? E quando você entende que nesse tipo de concurso de técnico de Tribunal Federal, do MPU, 93% das questões são de lei seca, o que você faz? Você corta desperdício. Na prática, para você começar os estudos e para você repetir várias vezes, você tem que ter um material totalmente voltado para a lei seca na maioria dos casos. E eu sei que muitos concurseiros vão falar, ai, que absurdo, hoje em dia eles não cobram mais lei seca. Cobram sim. Inclusive, a maioria se engana e a maioria dos professores também te enganam, falando que são questões, às vezes, doutrinárias e não são, porque, na verdade, são a aplicação da lei com um enunciado que exige interpretação de texto. Você já pensou sobre isso? Tem questão dificílima hoje em dia de lei seca, só que eles pegam pesado na interpretação de texto. E você só vai dominar o conteúdo de lei seca mergulhando na lei, na estrutura da lei. E você tem que aprender isso daqui desde o começo. Se você entender isso, que você precisa priorizar quase que totalmente o conteúdo da lei seca, principalmente para técnico, 93% das provas de direito são com base na lei seca. Ponto final. E essa daqui é a nota que você precisa para passar com folga nesse tipo de concurso. Então, o que eu digo para você? Domínio simples que funciona. A lei seca é o conteúdo mais simples que nós temos da parte de direito. E é o que mais cai. Se você dominar esse conteúdo, você passa no concurso, inclusive se for o seu primeiro concurso. E o principal aqui é que você corta desperdício demais. Normalmente, um PDF de cursinho tem entre 10 mil, 15 mil páginas para um cargo de nível médio, gente. Isso daqui é assustador. Eles nem põem o PDF completo porque as pessoas não conseguem nem baixar, não conseguem armazenar no aparelho, então eles dividem normalmente até por aula, né? É um conteúdo muito extenso, muito. Por quê?
é muita teoria, muito desperdício. Eles criam uma dificuldade para vender uma facilidade. E você tem que entender que você tem que ter um material, normalmente, 10 vezes menor do que o que eles têm. Por isso que nos materiais enxutos a gente foca naquilo que é mais importante. Por isso que as pessoas evoluem tão rápido. Você tem que eliminar desperdício. Está vendo essa imagem aqui? Ó? Essa imagem mostra essa realidade. Isso daqui é um PDF do cursinho do lado ali, aquele material gigantesco que quase quebra a mesa. E do lado tem um material enxuto para o mesmo concurso. E o grande padrão, gente, sempre depois desse tipo de concurso é esse. As pessoas falando, pessoas que estudaram de verdade, é claro, e que estudaram com material enxuto falando, pô, tudo da prova estava no material enxuto e no planejamento. Então, você pode presumir que as pessoas que estudaram com material enxuto, sem desperdícios, com foco naquilo que realmente é cobrado dentro de cada matéria, elas tiveram um material 10 vezes menor e provavelmente 10 vezes mais velocidade, porque tudo que elas precisavam estava no material enxuto. Isso daqui, gente, é técnica, é simples e funciona. E com isso, você consegue repetir várias vezes o conteúdo. Pensa comigo, se uma pessoa com material enxuto consegue estudar tudo em 15 dias, uma outra pessoa com um PDF de cursinho demoraria 150 dias para fazer o mesmo, continha básica. E assim, o ciclo fica muito espaçado. Imagina, a pessoa depois de 150 dias ela vai estudar de novo aquele tópico. Provavelmente ela não vai lembrar de nada, faz muito tempo que ela estudou. E assim, gente, no primeiro ciclo tá tudo bem você demorar 2, 3, 4, 5 meses, não tem problema. O importante é repetir. Quando você entra num segundo ciclo, você já estudou aquele conteúdo e está revendo, você sempre tem mais qualidade e mais velocidade. É simples. É igual ver um filme 2 vezes. Na segunda vez que você vê, você não consegue ver com uma velocidade acelerada e entender melhor o conteúdo? É a mesma coisa com estudo, gente. É a mesma coisa com um livro. Tenta ler um livro de ficção 2 vezes. Muitos gostam de ler livro, gastam muito tempo com isso, mas não conseguem estudar um material de estudos que vai mudar para sempre a sua vida. Então muda essa mentalidade. Se você repetir o conteúdo, você aprende. Ninguém vai aprender o conteúdo da primeira vez. Muitos têm a ilusão de que vão estudar aquele PDF gigantesco e que vão dominar todo o conteúdo por causa disso, estudando uma única vez e depois vão botar fogo no material. Não é assim que funciona, você tem que repetir. E até por isso que eu sempre recomendo que você coloque questões no meio dos seus estudos desde o começo. Mas só com essa lógica dos materiais enxutos, de você estudar sem desperdício, gente, e entenda, enxuto significa algo sem desperdício, não é pequeno. Não é um material de 10 páginas, não é resumo, é um material sem desperdício. Você olha para o perfil da prova, o perfil da matéria, na verdade, a gente sempre vai além, e você conclui analisando provas anteriores. Pô, essa matéria é notoriamente de lei seca. Por exemplo, direito civil. Direito civil, para o concurso, até para analista, só cobra lei seca. O que você tem que estudar? O que você tem que comer com farofa? Lei seca. Seria uma grande enganação eu colocar conteúdo doutrinário jurisprudencial para você. E você tem que entender que você só vai dominar a lei seca se você mergulhar na lei seca. Isso daqui é o grande diferencial. Você não pode querer um PDF que explique a lei seca com palavras que não são as da lei seca. Não faz o menor sentido isso, gente. Aí é mais desperdício, é como se fosse uma aula, que já é um desperdício, uma videoaula em formato escrito. Isso daqui é melhor do que a videoaula, beleza, porque vai trabalhar sua interpretação de texto, mas é a mesma lógica, é desperdício. Então, quando você entende essa lógica que você pode ter um material sem desperdício, que você tem que olhar para aquilo que é mais relevante para 93% da prova, que é a lei seca, isso na maioria das matérias, tá? Direito administrativo, por exemplo, tem tópicos que são puramente de lei seca e tem tópicos que são puramente doutrinários. Aí é claro, nós pegamos a melhor doutrina, pesquisamos o que foi cobrado no concurso anterior, nos concursos anteriores e criamos o melhor material para você. E isso daqui, gente, é uma experiência que simplesmente funcionou comigo e hoje com muitas milhares de pessoas do Aprovação Ágil. Se você seguir essa lógica, você passa no seu primeiro concurso e você estuda tudo em 15 dias. Talvez não no seu primeiro ciclo de estudos, beleza, e tá tudo bem. Só que a ideia é que com a repetição você aumente sua velocidade. Tem um vídeo muito legal da Natasha aqui, que foi a primeira cobaia da Aprovação Ágil, e ela não era formada em Direito também, assim como eu não era quando comecei a estudar para concurso. E ela fala que a primeira vez que ela começou a seguir a metodologia da Aprovação Ágil, ela demorava 3 dias seguidos para estudar a Constituição, e era muito maçante. Na reta final, e em 6 meses ela passou em 2 tribunais federais, 2 TRTs assim. Na reta final, ela estudava todo esse conteúdo em 3 horas. Por quê? A partir do seu segundo ciclo, da segunda vez que você está estudando aquele conteúdo, você já entra em um processo de revisão. Nesse momento, em poucos meses, ela já tinha estudado todo o conteúdo a primeira vez e já tinha feito revisões, já tinha visto de novo aquele conteúdo várias vezes, mais de 10, 15, 20 vezes. Então, a cada ciclo, ela aumentava a qualidade da absorção e conseguia estudar mais rápido. Você nunca mais vai estudar do zero depois que você faz o primeiro ciclo de uma matéria. Você vai só revisar.
E revisando, você memoriza, você joga o conteúdo lá na sua memória de longo prazo, que é o que importa para o concurso. E a cada concurso vai ficando mais fácil, porque você pode começar aqui com o TRT, por exemplo, que é o mesmo exemplo que eu te dei, e depois, quando você for migrar, sei lá, para um TRF, você vai perceber que direito constitucional, direito civil, processo civil, muitas matérias você já estudou, administrativo e tudo mais. Então, isso daqui faz sentido demais para você começar a aplicar na sua vida. Aprenda a estudar menos e melhor com material adequado que permita que você faça essa repetição, fechado? E, nesse caso, inevitavelmente, para esse tipo de concurso que nós falamos aqui, você vai ter que mergulhar muito na lei seca. Agora, uma observação importante. Para técnico, isso daqui faz total sentido, cara. Total sentido para a maioria dos concursos. Eu me lembro de 1 ou 2 concursos em que ficaria ali mais complicado você fazer isso. Principalmente quando você começa a estudar com mais tempo em um pré-edital, que é o melhor sempre. Quanto antes você começar, melhor. Só que, para analista judiciário da área judiciária, isso daqui já é mais complicado. Para alguns concursos, sei lá, como magistratura, procurador, dependendo, não é possível e não faz sentido, porque é muito conteúdo para você estudar. Se você quiser estudar todo o conteúdo, por exemplo, do Código Civil e mais legislações extravagantes que eles cobram no edital, cara, não vai dar tempo de você estudar tudo e você vai ficar mediano no concurso sempre porque você não consegue repetir. E aí, entenda uma coisa, quanto maior o edital, quanto mais pesado o edital, isso daqui inclusive também vale para você pensar, fazer uma analogia dentro de cada matéria do concurso. Quanto maior o edital, quanto maior a matéria também, quanto mais complexa a matéria, quanto mais pesado o perfil da prova pensando em doutrina e jurisprudência, mais você tem que estudar pelas questões. Porque aí as questões viram uma bússola daquilo que é prioridade para o concurso. Você tem que estudar com as melhores questões, questões parecidas, para toda hora você revisar aqueles pontos que são historicamente mais cobrados no concurso. Se você tiver um planejamento muito longo, se você falar, pô, eu vou me posicionar na área de TRTs e vou ficar aqui uns 2, 3 anos, Gustavo. Beleza, você consegue esgotar todo o edital e também, claro, priorizar o estudo com as melhores questões, que é sempre o ideal. Mas, se você quiser evoluir mais rápido nessas matérias, o que eu recomendo que você faça nessas matérias de analista judiciário da área judiciária? Priorize o estudo por questões. Se você priorizar o estudo por questões, você vai evoluir muito naquilo que é historicamente mais cobrado e você consegue ter um controle maior do edital. E claro, colocando um volume muito grande de questões, naturalmente você vai chegar próximo de esgotar o edital, porque você coloca um volume tão grande de questões que você vai batendo em vários pontos do edital sempre, fazendo isso com estudo pelas questões, tá bom? Não é só fazer questões, né? Você sabe disso, pelo amor de Deus. Se você não sabe disso, pesquise aqui no canal do YouTube sobre engenharia reversa e faça o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, porque lá eu te ensino todos esses fundamentos. Fazendo esse estudo pelas questões, você naturalmente vai dominar aquilo que é mais relevante e vai chegar bem próximo de esgotar o edital. É só colocar constância nos seus estudos, fechado? E eu recomendo de mais 2 coisas. Ó. Acabei de falar sobre o desafio. Faça o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. O desafio geral, tá bom? Que lá eu falo sobre as matérias básicas e principalmente sobre as matérias de direito, que tem uma relevância muito grande. Por exemplo, em tribunais do trabalho, por exemplo, nós temos aqui mais ou menos 86% do total da prova com base na parte específica, por causa dos pesos que nós temos. Entenda isso. E também, junto com o desafio, antes do desafio, depois do desafio, eu acho que é muito importante você entrar no aplicativo da Aprovação Ágil, que está disponível para você baixar de graça aí na loja oficial de aplicativos do seu celular, e fazer agora mesmo o workshop para você passar de primeira nos concursos de TRTs. Tem essa figurinha que eu vou colocar aqui na tela e ele está disponível de graça para você, mas por tempo limitado. Então corra, o aplicativo é grátis para baixar, você faz o seu cadastro de graça e tem vários conteúdos que estão de graça para você, inclusive esse workshop. E ainda eu vou liberar um presente para você, que é um e-book completo com os segredos dos tribunais e MPs, e lá eu te ensino a melhor estratégia para concurso, que já dando um spoiler, é você estudar para a área de TRTs, que vai bombar até o meio de 2025 e depois também, porque é a melhor área em geral de concursos. Fechado? Tem alguma dúvida sobre isso? Mande aqui, tem alguma sugestão de vídeo novo? Mande aqui também. Deixa sua curtida se você gostou desse vídeo, não gostou, deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos exclusivos aqui para te ajudar. Dê uma olhada também no Clube do Bitolei, que tem benefícios exclusivos para vocês e está disponível só nesse comecinho com um valor simbólico. Dá uma olhada aqui que vai ser muito legal e baixe o aplicativo da Aprovação Ágil e também siga o Bitolei em todas as redes sociais. E estude, cara. Vai mudar sua vida para sempre, eu prometo te ajudar nesse processo. Valeu, gente. Um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.